Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: Fazenda cozinha ao mercado? A ênfase e o coro dos ministros Haddad, Tebet e mesmo Rui Costa na defesa de um pacote de corte de gastos, tenha ou não esse nome, indicam que o governo e o presidente Lula estão convencidos acerca do tema. Mais até, os recados, de bastidores e nas entrelinhas, são de que o objetivo é chegar em um número e em uma estrutura que reverta o ceticismo do mercado em relação ao arcabouço fiscal, e não apenas uma concessão. Nesse mesmo sentido, o governo quer apresentar o projeto de uma maneira que, mesmo abrindo espaço para o debate sobre esse ou aquele ponto, como salientou Tebet, no fundo emparede o Congresso, em seu sentido mais geral. Trata-se aí, justamente, de um fator sensível para o Planalto, o que explica tanto a blitz de hoje quanto o tom vago de ontem. Lula quer mostrar iniciativa e se afastar a todo custo da imagem de que foi pressionado a tomar uma decisão. Essa percepção, inclusive, pelo estilo, histórico e conversas do presidente com interlocutores próximos, é um risco para a celeridade de todo o processo. Pode até levá-lo às suas famosas declarações contraditórias, que só não vieram, na verdade, porque há um incômodo importante com a elevação do dólar e o efeito das projeções inflacionárias sobre os juros, logo os investimentos, já no curto prazo. Por isso a equipe econômica, agora com o apoio da Casa Civil e aparente maioria dentro do próprio PT, cozinha as expectativas até que possa dar à iniciativa o caráter que buscará projetar. A narrativa já está dada por Haddad, mas ainda precisa ser recheada, de maneira que o próprio Lula a defenda. Não serão cortes de gastos, e sim medidas para reforçar o arcabouço, atrair investimentos e crescer acima do que projeta o mercado, ao mesmo tempo em que são garantidos e aperfeiçoados os investimentos sociais. O outro motivo para a demora é construir um escudo contra as críticas que se espera de parte da esquerda, e mesmo de partidos de centro, direita e oposição, que defendem cortes, mas atacarão as escolhas do governo, seja por interesses regionais ou pelo embate político. Há ainda outros braços na estratégia da Fazenda e do planejamento, ora articulada com a Casa Civil. Indicar, como faz Tebet, que se trata de mais uma etapa de correções e reformas que ainda avançarão. 2. Bater na tecla, em paralelo, de medidas de largo escopo, sejam reformistas, sejam populares, que já foram ou serão tomadas. E no que se refere ao que ainda virá, possibilitadas pelos cortes. É esse o recado de Haddad hoje, ao salientar tanto a reforma no setor de seguros, quanto o foco no IRE, em 2025. 3. Usar os dados de crescimento para fortalecer a tese, e tirar o foco dos cortes per se, bem como das preocupações com a curva da dívida. Haddad faz e fará isso com o CAGED, com as estimativas do PIB e, espera, com os dados da PNAD de setembro a serem divulgados nessa quinta. Enquanto isso, nos Estados Unidos, em meio às oscilações ligadas aos sinais do governo brasileiro, destaque também, nessa quinta, para os Estados Unidos, com o anúncio do Índice de Preços PCE de setembro, em paralelo aos pedidos iniciais de seguro-desemprego, semanais. A estratégia de Maduro. Da parte do governo brasileiro não há interesse nem sentido em escalar o embate com a Venezuela. Pelo contrário, a recusa quanto à entrada do país nos BRICS foi o recado mais enfático já dado por Lula, inclusive visando a política interna. Até libera ele e o Itamaraty para defenderem boas relações entre os dois países. A grande questão é que grande parte da movimentação política de Maduro, atualmente, se dá na retórica de perseguição e agressividade. No caso específico, vê a necessidade disso justamente pelo golpe sentido com a não entrada no grupo de apoiadores dos BRICS. A questão, e daí o momento de observação do governo brasileiro, é se vai se dar por satisfeito ou se buscará amplificar ainda mais o tema. Holofotes no PSD. As declarações de Rodrigo Pacheco, essencialmente se alinhando à reeleição de Lula e do governador Ratinho Júnior, se pondo como alternativa no campo da direita, confirmam que o PSD será um alvo central das articulações do PT. Daí, o cuidado para não melindrar o partido na disputa da Câmara. Não que a agremiação esteja ao lado do Planalto como um todo, o governador do Paraná é próximo de Bolsonaro, inclusive, apesar dos atritos. Mas, dentre as principais siglas de centro e centro-direita, é a que tem alas mais fortes tendendo a Lula, ou que podem tender a ele, junto ao MDB. Ao menos, como forma de evitar um amálgama em torno de um candidato do núcleo bolsonarista. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.